Olá e bem-vindo ao seu professor de Química e hoje vamos lembrar rapidamente como nós nomeamos aldeídas e onas e vamos trabalhar no isomeria. Apresentados por estas duas famílias de componha primeiro isso. Lembremos que os aldeídos e acetonas são compostos orgânicos. O H porque eles têm um grupo de UH1 cadeia hidrocarbonada de carbonos e uma grupo funcional que os caracteriza é o grupo carbonilar. O grupo de fios à medida que eles estou projetando agora é um grupo formado por um carbono unido por uma ligação dupla com o oxigênio e embora aldeídos e cetonas são famílias diferentes dos compostos porque apresentam boas propriedades diferentes ambos os tipos de composto, o H, eles têm o mesmo grupo funcional que é o grupo carbonila. É claro qual grupo carbonila vai. Apresentam diferenças dependendo se é um aldeído ou uma acetona. A primeira coisa devemos lembrar é que o grupo carbonila é a união de um carbono por uma ligação dupla com um oxigênio. Carbono tem 4 ligações. Portanto 2 vão ser completo com um átomo de oxigênio ligado através de uma ligação dupla um átomo de oxigênio e você terá mais 2 possibilidades. Junte-se dependendo de como eles se juntam 2. O H, esses 2 links, esses 2 as chances são de que seja um aldeíde ou será uma acetona. Lembremos também que o carbono no grupo carbonila, HUH, tem uma estrutura trigonal plana onde ele ângulo entre carbono, oxigênio e seus outros links é 120 GR por todos os lados. O 120 GR bem. Agora vamos às diferenças no grupo carbonila para aldeídos e cetonas. Vamos com aldeídos. Quando falamos sobre aldeídes estamos falando de um composto que tem um grupo funcional carbonila que estamos vendo isso que está desenhado. Esse momento no quadro isso, mas fora o duplo carbono. Ligação de oxigênio terá uma união com um hidrogênio então. Tanto o link que é gratuito em esta representação será anexada um resto da string e esse resto da string. Esse radical pode ser um hidrogênio ou eles podem ser mais carbonos com outros hidrogênios. Portanto, este carbono como um oxigênio tem uma ligação dupla. Hidrogênio sempre será carbono 1 da cadeia. Hidrocarbonetos, por outro lado, quando vamos para acetonas, elas também têm ligação dupla que um carbono-oxigênio possui seja oxigênio. Mas terá sindicatos com 2 radicais. E lembre-se que R é um resto de cadeia tem carbono, portanto, esta carbono. O carbono contido no grupo funcional estará em qualquer carbono que é diferente do número. Ninguém nunca estará no primeiro carbono, sempre na parte interna a cadeia e essa é a diferença. Lembremos também que não importa o quanto eu apenas os desenhei assim em geral cetonas. Representamos como ligação dupla de carbono-oxigênio e o resto da cadeia neste posição e em geral o aldeído nós representamos desta forma, embora carbono também pode ser representado ligação dupla oxigênio-hidrogênio e aqui o resto da cadeia você vai usar uma maneira que é mais fácil para eles. Lembrando que eles são iguais antes de ir para formular e nomear as leituras e cetonas. Vamos lembrar a tabela de preferências que já vimos desde alcanos. Esta tabela contém os prefixos ser capaz de nomear hidrocarbonetos. Os primeiros prefixos são do quantidades de carbono 1 carbono MET 2.
carbono e 3 suportes de carbono e assim por diante sucessivamente, e esta outra tabela contém. Para alcanos a terminação é ane, para queno o final é seno, para ramificação lá é IL, para alcoóis lá. Final é OL, mas lembrando disso exige a rescisão. Alcano então, na verdade, o fim dos alcoóis acaba sendo anol, o final do deidos é AY. Se você procurar nos livros, você encontrará, acho que é como tudo menos o término real vem do alcano, então vai ser anal de acetonas, vai ficar ona com o terminação completa de anona e ácidos carboxílicos óicos, também sou. Projetando grupos funcionais alcoóis, já vimos grupo hidróxido. Grupo aldeído, o que acabamos de discutir, e então veremos ácidos carboxílico, e aqui está o grupo funcional retornando para. E o que isso nos traz para esse vídeo é, vamos citar 3 diferentes. Lembrando das regras que já vimos, vamos lá com o composto 1, e a primeira coisa. Temos que diferenciá-los se for aldeído ou cetona, então. A primeira coisa que faço é procurar onde está o grupo carbonila, encontre o grupo carbonila no primeiro nisso lugar e vejo que também está anexado a um hidrogênio, então. Se a ligação dupla estiver ligada ao oxigênio carbono também para um hidrogênio, estamos falando de um aldeído. Tanto o primeiro composto já sei que vai ser um aldeído e vou nomeá-lo assim quando RID tem o grupo funcional no posição 1, o resto dos carbonos serão meus. Cadeia principal, eu vejo também neste composto isso que tem uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e tem um ramo de 2 carbonos, então agora vamos. Diga, vou pegar algumas coisas para eu não sei. Marrin eu tenho. Então este é o meu carbono, meu. Carbono 2, 3, 4, 5 e carbono A é o mais próximo do grupo funcional no aldeídes. Carbono 1 é o grupo carbonil, então começo nomeando. Blend, meu blend tem 2 carbonos. Se formos para a tabela de prefixos, o prefixo 2 é dito et, para que ele ramifique o. A rescisão deve ser eu, L. Então esse ramo vai chame et vezes 2 vezes 2 carbonos e L. Porque está se ramificando, então eu vou, digamos que no carbono 3 eu tenho um filial etílico, e agora vou dizer o composto da cadeia principal, qual é o seu nome, e tem 5 carbonos. 5 carbonos, o prefixo pente, que dissemos que é um aldeído, e este é o término dos deidos, então meu composto vai ser chamado de 3-estil pente para 5 carbonos, anal para o término dos deidos, então são 3-etilo pentanal. Vamos agora com ele próximo. O próximo composto tem o grupo funcional em uma posição diferente daquele, portanto, eu sei que não é um aldeído, mas este vai ser um cetona. A primeira coisa que vou fazer é identificar a cadeia principal. Começando com o carbono mais próximo do grupo funcional, o carbono mais próximo. O grupo funcional é o superior. Esse vai ser o meu carbono e continuo numerando 3, 4, 5, 6. Vou marcar a corrente principal e vamos marcar o ramificando tudo o que tem carbono e está fora da cadeia principal é ramo. Este ramo tem um
Carbono. O prefixo para um carbono é cumpriu a rescisão por um. Ramo é H, então isso ramificação é chamada metil. O nome então deste composto é 4-metil na posição 4 eu tenho o. Ramificação. Vou dizer agora em que carbono é o grupo funcional em posição 2, então vou dizer 2. Vou te dizer quantos carbonos ele tem. Grupo UH cadeia principal e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O prefixo para 6 é es, assim como a acetona. O acabamento será anona e, portanto, o nome deste composto é 4-metil-2 hexanona. E vamos com o último que acabei de perceber que um link. E aí temos grupo funcional está no primeiro carbono lá. Se estiver no primeiro carbono o grupo funcional então é aldeído. Como vimos no primeiro dos três compostos a cadeia principal é a string mais longa contendo o grupo funcional e, portanto, será a cadeia vertical. E eu também tenho uma ramificação que é todo carbono que saia dessa corrente principal. Agora numerar os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, meia. Começo com o ramificação e no carbono 4 eu tenho 1. Ramificação de um carbono exatamente como o anterior à ramificação de um. O carbono é chamado de metila e então o nome da cadeia principal neste caso, não preciso dizer que o grupo funcional está no carbono 1 porque é a única posição onde você tem onde pode ser, então eu já sei que é um aldeído. Não preciso dizer que está em o de carbono e vou colocar o nome. A cadeia principal X para 6 carbonos anal para o. Conclusão da leitura e, portanto, este composto é chamado de 4-metil. Chanel. Agora vamos trabalhar com isso 3 compostos tentando. Classifique-os como isômeros. A primeira coisa que vamos fazer é identificar se eles são isômeros determine a quantidade de carbono e hidrogênios que cada um possui e para isso tudo o que temos que fazer é contar e vamos com isso para 1, 2, 3, 4, 5, meia S carbonos. O B1, 2, 3, Q4, 5, meia, 7 carbonos e o C1. 2, 3, 4, 5, meia, 7 carbonos então 7 carbonos. Agora vamos contar os hidrogênios 1, 2, 3, 4, 5, meia, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3. 14. Vamos com os próximos 3, 5. Meia, 9, 1 e 3, 14 e com o último 1 e 2, 3 mais 2, 5. Meia, 9, 1, 4. Então eles são 14 hidrogênios e os 3 compostos eles têm um oxigênio cada. Então como todo mundo tem o mesmo fórmula moleculares são todos isômeros um do outro. Eles são isômeros e agora vamos classificá-los isômeros que vamos classificar como pares. Lembre-se de que os isômeros são apenas podemos classificar pares. Vamos classifique inicialmente o com C. Se eu olho para o complexo em primeiro lugar, que posso observar é que o composto A é um aldeído e esse composto C também é um aldeído. Por outro lado, posso observar que a cadeia do composto A tem 5 carbonos com ramo de 2 e
Esse composto C tem 6 carbonos da cadeia principal com ramificação de 1, portanto, aqueles 2 compostos têm uma diferença em estrutura de sua cadeia e, portanto, simplesmente A e C são isômeros de cadeia. Os aldeídos não vão poder ter isômeros de posição porque o único posição onde eles podem ter o grupo funcional está em carbono. Tendo dito isso, vamos para o complexo A e composto B, mas anteriormente. Vamos deletar tudo que não é isso nos ajuda para o próximo. Classificação. Vamos com o composto A e B compor um grupo funcional em posição 1 porque é aldeído composto grupo funcional B na posição 2 e é uma acetona significa que ela altera a função química entre A e B quando 2 compostos mudam a função química. Eles são isômeros de compensação de função. Também podemos dizer que isso muda a família e você também pode contar a eles isômeros de função. Então não precisamos ver mais nada, sabemos disso a quantidade de carbonos de hidrogênios e oxigênio que um é um aldeído e qual outro é uma acetona. Então A e B são isômeros de compensação de função qualquer. Apenas isômeros de função. E agora vamos com o última possibilidade de comparação que o que vai ser composto A com o composto e não com o compostos A e C já são F1 erro. O meu fizemos A e C fizemos A e B e C. Seria o último. Opção compostos B e composto C. Se observarmos o composto B e composto C, vemos que eles têm grupos diferentes. O composto funcional C tem o grupo funcional para o aldeído e o composto B tem cetona, então sabemos que são isômeros de função. Então a primeira coisa que você me diz isso é o que eles são. Isômeros de compensação de função e não importa se eles têm o mesmo ou diferente. Ramos são isômeros de compensação de função. Isso seria tudo em relação ao aldeídes e cetonas, basicamente como eu formulo como no meio e classifico os isômeros. Eu te disse que aldeídes não. Eles têm isômeros de posição, mas os cetonas podem ter isômeros de posição. Isso seria tudo. Eu aprecio que você esteja olhando para eles. Vídeos que eu carrego. Lembre-se de me fazer comentários se precisar de mais alguma coisa ou se algo não se encaixou.